precisamos do Senhor, da Tua presença, da Tua verdade. Usa a Tua filha em nome de Jesus. Amém e amém. Pode aplaudir, amém? Amém, graça e paz, igreja, boa noite. Tudo bem com vocês? Estávamos com saudades, né? Tiramos uns dias aí de renovo, né? Para chegarmos com mais gás aí, né? O pastor chega cantando, é assim, viu, gente? Todo mundo renovado, amém? Prazer estar aqui, né? Um privilégio, compartilhando com a nossa família da fé, né? Um pouquinho do que o Senhor tem ministrado aos nossos corações nesse tempo, amém? E aí eu sempre, quando eu venho ministrar, a Lu tá aí? Tá aí, né? Mas aqui agora, não tô vendo. A Lu sempre fala comigo, vem você. Eu converso com Deus, gente. Hoje é o dia do amigo, né? Quem sabe que hoje é dia do amigo? Podia trazer uma mensagem, né? Feliz dia do amigo. Tentei ainda, gente, mas Deus só me dá umas palavras assim meio, sabe? Meio palavra, meio evangelho, entendeu? Então assim, e aí eu conversando com Deus, gente, amém, né? É assim que o Senhor quer falar com a igreja, é assim que Ele fala comigo, é a maneira que Ele quer me usar, então eis-me aqui. E eu peço o que eu quero que vocês saibam nessa noite é que eu amo vocês, amém? Glória a Deus por isso, eu amo a igreja do Senhor. E o que o Senhor falou comigo é que se a palavra dEle não nos confrontar, não nos gerar um desconforto, não é um verdadeiro evangelho, amém, queridos? Se não, de alguma forma, a palavra do Senhor não mexer com a gente, né, de trazer aquele, né, esse confronto mesmo com o nosso eu, com a nossa alma, então realmente não é o verdadeiro evangelho, não é o evangelho genuíno. Então, essa é a palavra que o Senhor nos deu e nós vamos compartilhar, amém? O tema de hoje é: a quem pertence o trono? A quem pertence o trono? Eu gostaria que a galera aí da mídia colocasse pra gente uma imagenzinha. O que eu quero muito assim no meu coração, que você saia pensando aqui nessa noite, né? O objetivo dessa mensagem é que a gente se sinta, né, ainda menores, que a gente realmente saiba o quão pequenos nós somos diante de um Deus soberano, de um Deus que está no trono, amém? Essa é a mensagem que está pulsando no meu coração. E sempre antes da gente estar aqui ministrando para a igreja, a gente é muito ministrado, né? Então eu gostaria de refletir com vocês sobre essa verdade. E já gosto de começar fazendo a gente pensar, né? Vamos pensar um pouquinho juntos, né? O que será que nesses dias, nesse tempo, está ocupando o trono do nosso coração? Gostaria que realmente, se você precisar fechar os olhos para refletir de verdade na sua vida hoje, imagina aí um trono, né? Um trono de um rei, aí no cerne do seu coração, né? Da sua vida. O que está ocupando o trono do seu coração? E aqui já vai uma chave, uma dica que em um reinado, normalmente, eu não sei se algum país aí é diferente, mas normalmente tem quantos reis que sentam no trono? Um rei, né, gente? Então, da mesma forma é com o trono do nosso coração. Somente um rei pode estar sentado nesse trono, amém? Se veio várias coisas na sua mente aí, vamos começar a pensar juntos aí. E aí, para a gente responder essa pergunta, o que ocupa o trono do meu coração? Eu já tenho uma dica para ajudar vocês a responder. Essa dica, ela é certeira. Você pode ter pensado aí, nós estamos na igreja, né? Todo mundo crente aí, ô glória. É Deus, né? Jesus. Amém por isso. Esse é o desejo do meu coração. Eu oro para que isso seja realmente uma verdade nas nossas vidas. Mas para que a gente seja sincero mesmo, que a gente tire as máscaras diante do Senhor que está aqui, amém? O Espírito Santo está aqui, sondando cada um dos nossos corações,
nos conhecendo mesmo, de dentro para fora. E para a gente responder com sinceridade, eu gostaria que você pensasse na sua rotina diária. Pensasse aí se você é a mulher ou o homem da agenda. Olha para a sua agenda. Olha para a sua rotina. O que está mais ocupando o seu tempo? O que está mais ocupando o seu pensamento? Pense, talvez, se você é uma mulher ou um homem de oração, na sua lista de oração. Qual é a sua prioridade? Quais são as suas prioridades? As nossas prioridades, ou melhor, a nossa prioridade diz muito de quem está no trono do nosso coração. Não é verdade, gente? Quando a gente quer alguma coisa, quando a gente quer ir no aniversário, a gente quer ir no evento, a gente foca naquilo e o resto é não, porque eu vou naquele aniversário. Nada mais importa. A gente foca, a gente prioriza, não é assim? E será que é assim com a presença de Deus? Será que nós estamos focando na presença, na palavra, até que nada mais importe à nossa volta? Será que verdadeiramente Jesus, aquele que era, que é e que há de vir, está sentado no trono do nosso coração? Nada mais importa, queridos. A minha oração é que essa seja uma verdade para as nossas vidas, a partir de hoje, amém? Aleluia. Mas será que talvez as preocupações estão tomando os nossos pensamentos, sendo a nossa prioridade? Será que o que está sentado no trono, talvez é isso aqui? Está sendo o centro da nossa vida e tomando, 15 horas do nosso dia. Misericórdia, Jesus. Tá difícil não, né? Será que são os boletos? Será que é um cônjuge que está sendo o nosso centro? Tudo é por ele ou para ela? Será que são filhos? Nós precisamos, queridos, sondar o nosso coração. Nós vivemos em um tempo, uma geração que está sentando no trono. Que está sentando no trono do seu ego, do seu orgulho, dos seus prazeres, da sua vontade, do seu umbigo. Colocando Jesus dentro de uma caixinha, manipulando esse Jesus, que é um Jesus de amor, né? Ele ama o meu pecado. Ele me ama. Estamos deixando ali Jesus, naquela caixinha, manipulando, controlando ao nosso bel prazer. Esse não é o Jesus verdadeiro que eu conheço, queridos. Se você de alguma forma está sendo influenciado por essa mídia mentirosa, influenciado por essa mentalidade do anticristo que está aí fora, queridos, não permita. Se volte para a palavra do Senhor. Leia a verdade de Jesus, porque a verdade nos confronta. A verdade diz: sim, Jesus te ama. Jesus ama o ser humano. Deus enviou o seu único filho para morrer por toda a humanidade. Mas quando ele voltar, ele vai voltar como justo juiz. E o que é pecado é pecado. Ele não ama o nosso pecado, queridos. Ele nos ama. E Ele deseja ver em nós um coração arrependido todos os dias. Um coração humilde diante dEle, que reconhece
o sacrifício dele na cruz e se rende a esse sacrifício. E sai do trono para colocar Jesus no trono. Porque existe uma verdade, existe uma direção, existe um mandamento que nós precisamos seguir. Amém, queridos? Esse Jesus da caixinha é um falso Deus. E tem muitas pessoas adorando esse falso Deus. Mas nós precisamos resgatar o verdadeiro evangelho, queridos. Precisamos conhecer, e aqui eu trouxe esse livro, ainda não terminei, já estou mais da metade, mas eu estou sendo muito confrontada com a verdade desse livro. O conhecimento do santo. Bastante coisa que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje. É o que Deus está falando comigo através dessa leitura. E é basicamente isso que o Senhor está falando. Nós precisamos conhecer quem Ele é verdadeiramente. Conhecer a santidade dEle, quem é Jesus, para que a gente possa reverenciá-lo da maneira correta. Porque a igreja se perdeu, queridos. A igreja se perdeu, acreditando muitas vezes nesse falso Deus que está na caixinha. E nós não estamos o reverenciando da maneira que Ele é digno. Você está entendendo essa palavra? Amém, queridos? E uma frase que eu anotei aqui, disse assim: o homem natural é pecador porque ele desafia o ego de Deus em favor do seu próprio ego. Queridos, nós precisamos avaliar o nosso coração todos os dias, o nosso coração orgulhoso e resistente. O que é o ego? O ego inflado, o ego inchado. Eu sou bom, eu sou boa. Eu sou tão boa, né? Que muitas vezes a gente quer até ajudar Deus, né? Às vezes, de vez em quando. Mas o pecado se manifesta de várias formas. Mas ele tem uma única essência. Lá na raiz do pecado, de qualquer pecado que você pode pensar aí, a raiz dele é o orgulho. É a soberba do nosso coração. É a falta de humildade, de reconhecer que existe um rei que está sentado no trono. E que nós não somos nada. E não somos merecedores de nada. Nós fomos criados, queridos, a nossa essência. Em cada um de nós. A gente foi criado com esse propósito. Para quem já leu ali o livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito, diz claramente isso. Nós fomos criados para adorar ao Rei. Nós temos isso dentro de nós, clamando por isso. Mas ao invés disso, o que nós estamos fazendo muitas vezes? Nos assentando no trono do nosso eu, do meu próprio ego. E dessa posição elevada, estamos afirmando que eu sou. Quando na verdade, aquele que se revelou a Moisés disse: eu sou o que sou. Existe o grande eu sou, que é o único eu sou. Amém? Aleluia. A religião cristã tem a ver com Deus e com o homem. Mas o seu ponto focal é Deus e não o homem. Forte, né? Quantas pessoas que nós temos visto, queridos, enaltecendo as vontades, os sentimentos e pregando esse Jesus do amor. Entenda uma coisa, queridos. Isso é uma mentira de Satanás. É uma mentalidade do anticristo. O inimigo realmente está querendo levar todo mundo com ele. No engano de que Jesus é amor. Nesse engano, né? Vem, seja feliz. Jesus quer que você seja feliz. Queridos,
eu não quero ser feliz desse jeito não, dessa forma que o mundo está querendo ser feliz não. Eu prefiro estar aqui, sendo confrontada por uma verdade. Eu conversei com uma pessoa sobre isso esses dias. Temos diferenças de ideias, de ideologias, de pensamentos, e eu tive essa conversa, né? Que a conversa é essa, né? Jesus é amor e vive uma vida na lama, no pecado, colocando Jesus na caixinha. E eu falei assim, olha, eu tenho liberdade para falar com essa pessoa, viu? Eu prefiro 1000 vezes ouvir a verdade que vai me levar para o céu, do que ficar amaciando o meu ego e a minha alma e as minhas emoções aqui na terra e ir para o inferno. Porque só há 2 caminhos, queridos, não tem um meio termo. Amém? E aí uma outra frase também desse livro que eu anotei diz assim: admitir que alguém, aquele que está no trono, admitir que alguém que está além de nós, que existe fora das nossas categorias, que é impossível de analisar e nomear, que não se apresenta ao tribunal da razão, nem submete à nossa curiosidade. Isso exige uma grande dose de humildade. Admitir que existe um rei no trono requer de nós a quebra do nosso orgulho, queridos. Requer de nós uma boa dose de humildade, de reconhecer que nós não somos nada e que existe um rei que é digno de ser adorado, amém? Aleluia! O homem, com todo o seu gênio, não passa de um eco da voz original, um reflexo da luz eterna. Assim como um raio de sol desaparece se cobrirmos o sol, o homem separado de Deus tenta retornar ao vazio do qual foi convocado pelo chamado da criação. Nós não somos nada, queridos, diante da grandeza do Senhor. Nós não somos nada. Nossa vida, ela vai embora como um sopro. Acabou. Esses dias até o pastor falou aqui no outro domingo. De verdade, gente, um homem conhecido aqui em Trancoso. Meu tio postou a foto com a camisa, luto, não sei o que, com a foto dele. Aí eu, morreu? Eu fiquei chocada, falei, gente. Aí o povo, gente, já tem 1 ano que o senhor morreu. A desavisada. Sério? Eu falei, meu Deus, gente. A nossa vida não é nada. E aí mais uma frase para a gente ir para a palavra. O antigo pecado do ego precisa morrer. E o único instrumento que pode matar o nosso ego é a cruz. Amém? Glória a Deus. Você pode glorificar esse Deus, esse Jesus Todo-Poderoso. Nós vamos ler Jeremias 18, dos versos de 1 a 6. Um texto muito conhecido. Logo depois dessa leitura a gente vai passar aquele videozinho, tá? Um texto muito conhecido, queridos. Mas pensa, a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias na nossa vida. Eu li esse texto de novo. Dessa vez eu falei, uau, que palavra. Parecia que eu nunca tinha lido. É tremendo, gente. Leia a Bíblia. É tão maravilhoso, é renovador. Amém? Jeremias 18, do 1 a 6. Vamos lá. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Eu gostaria de ler uma outra versão. Eu vou ler que eu tenho aqui, se vocês acharem aí. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. O Senhor falou com Jeremias e o Senhor está falando conosco aqui nessa noite. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro,
E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó Hiebe trancoso? Amém? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó Hiebe trancoso. Amém, queridos? Aleluia! Eu gostaria de reforçar esse versículo 2, quando fala, e desce. Muitas vezes nós precisaremos, ou melhor, todas as vezes que nós quisermos ouvir a voz do Senhor, ouvir a verdade do Senhor, sermos confrontados pela palavra do Senhor, para que isso gere transformação nas nossas vidas, nós precisaremos descer. O que é descer, Rayane? Quebrar o nosso eu, moer o nosso orgulho, nos render diante de um rei que está no trono e é poderoso, e é muito maior e muito além do que eu. Ele é ilimitado, para que nós possamos ser tocados por Ele. Amém? E aí eu trouxe um videozinho aí só para a gente realmente entrar nessa verdade, assim, fixar. Entende aí uma coisa, queridos: o oleiro é o nosso Criador, é o nosso Deus. Aleluia. E nós somos como vaso de barro na mão do oleiro. Vocês observam como que esse barro está maleável? Como que ele está moldável àquilo que o oleiro quer fazer com ele? E um detalhe importante, né? Ele começa moldando de dentro para fora. Ei, Jesus quer curar as nossas raízes. Amém? Ele quer transformar de dentro para fora, moldar o nosso caráter, nos libertar de todo vício, de todo pecado, de tudo aquilo que nos prende. Amém? Esse é o Deus que nós servimos, queridos. E eu queria trazer esse exemplo para fixar no nosso coração, que para que nós possamos ser moldados à maneira de Deus, aquilo que Ele realmente quer fazer na gente, nós precisamos estar moldáveis, maleáveis, dispostos, abertos para que isso aconteça. Por que a palavra de Deus nos diz: eis que estou à porta e bato? Por quê? Depende de mim e de você para que isso aconteça. Amém? E se esse barro tivesse rígido, quem conhece um barro rígido, já o vaso pronto, seco lá, depois de ter passado todos os processos, o oleiro conseguiria fazer alguma coisa, queridos? Sabe o que ia acontecer? Ia quebrar. Pá. E quantos de nós não estamos quebrando a cara? Quebrando a cara. Quebra de novo. Quebra de novo. Por quê? Porque não quer descer. Aí fica só o caco. Ei, mas esse oleiro tem poder para pegar todos os cacos, amém? E fazer esse vaso novo de novo. Um vaso que vai estar maleável, preparado aí para receber esse molde do oleiro. Amém, queridos? Glória a Deus. Recebe essa palavra. Glória a Deus, falou muito ao meu coração isso, porque quantos de nós não estamos quebrando a cara e ainda assim, queridos, não se rende, permanece com o coração resistente, orgulhoso. Eu consigo, eu dou conta. Ou muitas vezes sabe o que a gente usa? Quero ajuda de ninguém não, só de Deus.
Deus é meu único suficiente. Ai, gente, se a gente não consegue ouvir alguém que está à nossa frente, carne e osso, confiar em alguém que está ali, né, nos dando uma direção, um conselho, alguém maduro, alguém de confiança, que dirá Deus, queridos? Sabe qual é esse Deus que uma pessoa como essa, que não está aqui, tá? Amém? Que uma pessoa como essa, sabe que Deus é esse, queridos? O Deus da caixinha. Aquele Deus que eu posso manipular e controlar e fazer da minha forma. Amém, né? Misericórdia. Amém. Queria trazer o nosso testemunho mais fresco novamente aqui. O pastor compartilhou no domingo que a gente estava aqui sobre a nossa experiência com a nossa terceira gestação, né? E realmente a gente viveu um sobrenatural do Senhor nesse tempo, né? Sentimos muito cuidado do Senhor, né? Para quem não sabe, eu não gosto de falar perdemos, né? Mas eu não achei outra palavra ainda para eu achar. Mas a gente perdeu o nosso terceiro bebê, né, com 2 meses. E aí Deus falou muito comigo nesse tempo, queridos. É muito lindo quando a gente está na presença do Senhor, que tudo vira testemunho, né? Tem que ter um propósito, né, gente? Tem que ter um propósito, né? Quando a gente está em Cristo, não é mais por que isso acontece comigo, não. Qual o propósito, Senhor? Quantas pessoas que o Senhor quer alcançar através desse testemunho? Amém, gente? Então, eu comecei a pensar, nós não perdemos somente um bebê. A gente não conhecia ainda ele, né? A gente não sabia nem se era menino, se era menina. Mas nós perdemos um sonho. A partir do momento que a gente descobriu, foram gerados muitos sonhos nos nossos corações, né? No coração das crianças. Já imaginávamos tantas coisas com 3, já falávamos que não teríamos como mais dar carona para ninguém, porque o carro ia estar cheio. Eu falei, daqui a pouco tem que ter uma van e aquilo tudo. E a gente sonha, e a gente planeja. Então, quando a gente perdeu essa criança, na verdade, é uma frustração de um sonho. Não é assim? Então a dor em si não foi talvez pela perda de um bebê, mas pela frustração de todos os sonhos e projetos que nós havíamos feito e planejado com esse bebê. E eu não sei qual sonho seu que está aqui nessa noite foi frustrado. Eu não sei que projeto que estava tão vivo no seu coração e que de repente acabou. Eu não sei se foi uma aliança quebrada. Eu não sei qual foi. Qual é a sua história? Mas o que eu sei, queridos, é que quando nós estamos em Cristo, existe um propósito no meio de toda essa dor. Existe um propósito maior no meio de toda essa crise. Amém, queridos? E os propósitos e os sonhos daquele que está no trono da nossa vida são muito maiores e melhores do que os nossos. Você crê assim? Eu creio, queridos. Isso é uma verdade. Mas nós precisamos também ter um cuidado. Porque, como eu já falei aqui, muitos de nós estamos quebrando cabeça por causa do nosso orgulho. E aí, muitos de nós estamos procurando, né? Estamos contribuindo para que essas situações ruins aconteçam. Eu falei uma experiência pessoal que a gente não teve controle sobre nada. Deus está no trono e Ele sabe o que está fazendo. E nem tudo a gente vai entender aqui nessa terra. Amém? Se você está procurando entender, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso.
Então, queridos, muitas vezes nós estamos sofrendo consequências daquilo que a gente mesmo está criando. É a gente que está procurando o problema. E aí é o caso, né, um parênteses que eu estou abrindo aqui para a gente ter esse cuidado de não achar, Deus está no trono, Deus está no controle, e aí está acontecendo um monte de meleca na minha vida, mas Deus está lá torcendo para você se alinhar, se aprumar e obedecer, entendeu? Amém? Mas tem coisas que fogem do nosso controle. Um luto, né, uma doença, enfim, tantas coisas. E a dor vem, a frustração vem. Não é assim? Mas quando nós temos um Deus que está no trono, Ele se torna o maior sonho da nossa vida, queridos. Como eu já falei aqui, não há mais nada mais importa, senão o centro da vontade dEle. Amém, queridos? Ele está no trono. Quando Ele está no trono do nosso coração, não são mais os meus sonhos, os seus sonhos, são os sonhos dEle para as nossas vidas. É o propósito dEle. Não é mais a minha vontade, o meu desejo. Estava conversando com alguém esses dias que pessoas me perguntam, mas e aí, vocês vão querer ter o terceiro filho? Gente, eu não quero mais nada nessa vida, eu não sei nem o que eu respondo. Eu não quero mais nada além do que a vontade do Pai, queridos. Amém. Aleluia. Então, quando o nosso sonho se tornar somente Ele, Jesus, quando Ele realmente estiver no trono do nosso coração, Ele será o centro das nossas vidas. Ele vai estar na nossa prioridade, da nossa agenda. Nosso tempo com Ele, essa sede pela presença, nada mais em volta vai importar, queridos. Amém? Então, uma coisa que o Senhor falou muito forte comigo nesse processo, Rayane, permita que os seus sonhos pessoais sejam frustrados, para que o meu sonho e o meu propósito maior seja realizado na sua vida. Amém? Muitas vezes nós não vamos entender que propósito é esse, queridos, agora. Talvez nem aqui na terra. Mas Ele está no trono. E essa certeza precisa nos renovar. Essa certeza precisa nos colocar num lugar de descanso e confiança, a ponto de a gente viver aquilo que a gente cantou aqui. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Nós cantamos, confiando em nosso Deus, não seremos abalados. A gente precisa viver essa verdade, queridos, em meio à dor, em meio à crise, em meio ao desespero da alma, porque nós vamos ter sim sentimentos, nós temos uma alma, sim ou não? Sim. Não estou falando que a gente vai viver, né, intocável nessa terra, não, queridos. Como meu esposo, choramos sim, talvez vamos chorar de novo. Não tem problema, isso é alma. Mas o nosso espírito tem uma certeza. Ele está no trono, amém? E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele é perfeito, queridos. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. E aí teve um devocional essa semana, eu acho, do Café com Deus Pai, que teve uma frase que eu anotei, né? A questão da vida não é o meu ou o seu plano, mas o plano de Deus para nós. Isso é o que tem que prevalecer. Amém, queridos? Quando Ele está no trono do nosso coração, nada mais importa. Não foi assim com Jó? Jó perdeu tudo, sim ou não? Não. Jó não perdeu nada, porque o foco dele não estava nos bens materiais, mas sim no Pai, na presença
do Pai e na vontade soberana dele. Ele permaneceu fiel até o fim. Amém? Que assim seja também conosco. Uma outra frase diz assim: assim que Deus se torna real nas nossas vidas, as outras pessoas, e aqui eu acrescento, as outras circunstâncias se transformam em sombras. Nada mais importa. O nosso foco, a nossa prioridade é para quem está no trono. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Quando Jesus for o seu maior sonho, queridos, o centro da sua vida, nada mais importará. Tudo em nossa volta vai se tornar secundário. Quando a gente receber outros convites, vocês estão me entendendo aqui? Se Ele está no centro, fica muito mais fácil. Um convite que vai tirar a gente do foco, do propósito. Não tem alternativa. Quando Ele está no trono, não tem alternativa, queridos. Se é sim para Jesus, precisa ser não para o pecado. Precisa ser não para aquelas amizades que vão nos tirar, que vão nos distrair do propósito. Se Ele está no trono, as outras coisas precisam se tornar sombras. Não pode mais ser o nosso sim. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. E aqui eu queria trazer um entendimento. A gente já está caminhando para o final, mas eu preciso falar com vocês um pouquinho sobre essa palavra que é um pouco mal entendida talvez no meio da igreja, que é a palavra idolatria. Nós estamos falando de um rei, nós estamos falando de um trono, de uma exclusividade do trono. Então eu preciso trazer um conhecimento para você aqui nessa noite sobre idolatria. O que é idolatria, queridos? Qual a primeira coisa que vem na nossa mente? Você não precisa falar. Muitas vezes vem o quê? As imagens, né? Idolatria, a gente já julga os nossos irmãos, né? Católicos. Assim fica mais fácil da gente sair fora, pelo menos isso aí, né? Não se enganem, queridos. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar do trono de Deus no nosso coração. Então, eu vou trazer alguns exemplos, mas deixa o Espírito Santo falar no seu coração agora. Eu sei que Ele já está falando o que está tomando o lugar do trono de Deus no seu coração. Nós já demos alguns exemplos, o celular, as redes sociais, né? O que está sendo essa prioridade? E aí eu vou trazer aqui alguns exemplos que talvez para você nunca tinha pensado nisso, mas é importante. Eu fui confrontada com isso, queridos. É muito importante a gente saber dessa verdade. Alguns deuses que podem estar roubando o trono de Deus no nosso coração. Como eu já falei aqui, aquelas mentalidades que imaginam Deus, né? Pensa aí quem Deus é para você. Se quiser fechar os olhos, pensa aí. Quem Deus é para mim? Vê se você encontra uma resposta na sua mente. Alguém conseguiu imaginar quem Deus é? Sim ou não? Alguém conseguiu imaginar? Se você conseguiu imaginar quem Deus é, esse não é o nosso Deus. Esse é um falso Deus, que muitas vezes nós estamos adorando a esse falso Deus e entrando no pecado da idolatria. Quando nós temos um entendimento de quem Deus é, mas um entendimento errôneo de quem Ele é, de quem realmente Ele é, o conhecimento do santo, quem é esse Deus?
quando nós não entendemos a essência desse Deus, nós podemos estar adorando um Deus falso, queridos. Porque a nossa mente, ela é limitada, ela é pequena, nós somos humanos. Olha o nosso orgulho aí de novo, querendo tentar imaginar Deus. Mas nossa mente, ela é limitada para entender e para explicar Deus. E se nós, de alguma forma, estamos conseguindo explicar quem é Deus, alguém já se perguntou, mas quem é Deus? E quer entender de onde Ele veio? E procura os livros de filosofia, quer explicar Deus. Se alguém um dia conseguir explicar, esse não é o nosso Deus. Porque o nosso Deus, Ele não tem limites, queridos. Ele é tão grandioso que a mente humana, nós somos criaturas de um Criador. Como que uma criatura vai explicar um Criador? Esse não é o nosso Deus. Precisamos moer o nosso orgulho e reconhecer que existe um Deus que está assentado no trono e que é digno de ser adorado e que nós não temos a capacidade de entender, de explicar. Amém? E nós não temos o poder de limitar Ele a uma caixinha e poder dizer o que Ele gosta ou não gosta, porque Ele é Deus. Um outro Deus que talvez muitos de nós podemos estar idolatrando é o Deus do intelecto, que também caminha um pouco parecido com isso que eu estou falando. Pode se tornar um ídolo no nosso coração a partir do momento que eu fico querendo entender tudo. Eu quero explicação para tudo. Mas como eu já falei aqui, eu vou repetir. Como que diz aquela música? Ninguém explica a Deus. Muitas coisas, queridos, que nós vamos viver aqui, nós não vamos entender. E tá tudo bem? Por que a gente tem que entender tudo? Nós somos um Deus? Para ter que estar no trono e ter que entender tudo e saber de tudo? Não. Nós precisamos nos humilhar e reconhecer que existe um Deus no trono. Amém? E que nem tudo nessa vida nós vamos entender. Talvez pela misericórdia dele, dependendo da sua busca, ele te revele algo que você queira muito saber. Mas se não revelar, tá tudo bem, queridos. Ele continua sendo Deus. Amém? Aleluia. Um outro Deus pode ser uma dor, um trauma vivido, uma frustração, que pode se tornar um Deus na nossa vida a partir do momento que eu entro numa caixinha do vitimismo e vivo uma vida paralisada no meu propósito maior, sendo a vítima das vítimas, a coitada das coitadas, e acabou. E aí a gente acaba idolatrando uma dor, um trauma. E eu não estou dizendo, queridos, que não dói. O que eu quero dizer é que eu tenho certeza que cada um aqui tem uma história de dor, porque nós estamos num mundo caído. Eu tenho uma história de dor, e eu sei que você tem também. Mas nós não podemos paralisar o nosso propósito maior, porque Deus quer curar a nossa dor para nos usar para curar outras vidas. Amém? Existe um propósito maior. Aleluia! Um outro ídolo que pode ser uma promessa. Vocês acreditam que uma promessa nas nossas vidas pode se tornar um ídolo no nosso coração? Quantas pessoas recebem uma promessa e para a vida não quer viver o processo? Porque eu recebi uma promessa, vamos dar um exemplo, eu recebi uma promessa que eu vou ser, vou pregar para as nações, vou cantar para as nações. Aí o pastor, pode me ajudar? Não, recebi uma promessa, meu irmão, acabou. E aí senta no trono, no ego, esperando uma posição. Idolatria, queridos. Precisamos nos arrepender. Amém?
O dinheiro, a riqueza, a fama, esses daí, não preciso nem falar, né? Em busca de seguidores, de reconhecimento, de elogios, tudo isso pode se tornar ídolo no nosso coração, queridos. Tomar o trono do Senhor no nosso coração. E para a gente finalizar, eu vou falar somente de 3 atributos de Deus, para que a gente tenha uma noção de quem é esse Deus, uma noção. Como eu já falei aqui, ninguém explica Deus, mas Ele é um Deus grandioso, amém? O nosso Deus é um Deus autossuficiente, queridos. Vocês acreditam que Deus precisa da nossa adoração? Sim ou não? A igreja sabe. Não, queridos, Ele é suficiente. Nós é que precisamos adorá-lo. Nós, como criaturas que somos dependentes disso. O Senhor está no trono, os 24 anciãos estão ali, 24 horas, os 4 seres viventes, declarando que Ele é santo, 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 não há outro. Ele não precisa, queridos. Mas Ele é tão bom que quando nós fazemos isso, nós somos recompensados por Ele. Amém? Nós somos renovados, nós somos fortalecidos nele. E tem uma frase que diz assim, Ele não precisa de ninguém. Mas quando existe fé, Ele opera por intermédio de qualquer pessoa, amém? Glória a Deus, Ele é tão misericordioso que Ele nos usa com o seu poder, para a glória dEle. O nosso Deus também, um segundo atributo que eu queria trazer para vocês, Ele é infinito, Ele não tem início e fim. Gente, não tem tempo, Ele não é medido, não tem essa coisa de dias, de horas. O tempo foi criado para nós. Deus já está lá no futuro, Ele está no presente, Ele está ao mesmo tempo em todos os lugares. Ele é infinito, Ele é imensurável. Amém? Esse é o nosso Deus, queridos, uma pequena parcela de quem é esse Deus que nós servimos. Ele é o Todo-Poderoso, Ele está no trono e Ele quer governar o meu e o seu coração. Aleluia! Infinitude significa ausência de limites e é, obviamente, impossível que uma mente limitada compreenda o ilimitado. Nós não vamos conseguir compreender, queridos. Isso é tão maravilhoso, né? E para fechar, a sabedoria de Deus. Mais um atributo desse nosso Deus. Aleluia. Romanos 11, de 33 a 36. Você pode ficar de pé no seu lugar. Aleluia. Tu és soberano, Senhor. Vamos ler juntos, bem alto. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a Ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém, queridos, aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Quando nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão em Cristo, quando nós cremos que Ele está no trono, tudo o que acontece conosco, independente da dor, independente das circunstâncias que estejamos vivendo, Ele permanece no trono. Amém? Para finalizar, vou ler mais uma frase, se você quiser fechar os seus olhos. Permite que Ele o guie de olhos vendados. O amor não precisa saber. Filhos guiados pelo Pai não perguntam aonde vão. Ainda que o caminho seja desconhecido, através de pântanos e montanhas solitárias. Que nessa noite a gente possa caminhar em confiança a esse Deus. Que a gente possa confiar
nesse Deus que nós servimos, que possamos dar liberdade, moer o nosso orgulho e dar liberdade para que o nosso Deus se assente no trono, porque Ele é digno, Ele é o Todo-Poderoso, não há outro Deus além dEle, Ele é o nosso Criador, Ele sabe muito melhor do que eu e você aquilo que nós precisamos. Muitas vezes no orgulho do nosso coração, nós estamos querendo dar uma ajudinha para Deus, nós estamos querendo fazer por Ele, mas Ele é soberano, queridos. Ele